Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal, e hoje estamos mais uma vez no nosso Papo de Segunda, com a convidada Andressa Cruz, que é fisioterapeuta pélvica, que vai falar um pouquinho do cuidado, do autocuidado, do autoconhecimento e muitas informações, aproveitando que é o Outubro Rosa, né? Vamos lá, começar. Aguardar ela entrar. Oi, Guinha, diretamente da Califórnia. Aí, gente, que legal. Deixa eu ver aqui. Aguardar a Andressa, que já esteve conosco aqui, eu acho que o ano passado, e foi um sucesso a live com ela. Olá, boa Oi! noite. Olha, eu não achei minha blusa rosa. Ah! Provavelmente deve ser. Não sei onde foi parar minha blusa rosa. A única blusa rosa que eu tinha. Ai, 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 que legal, que bacana poder voltar a falar com você, né? Porque eu me lembro que a nossa live acho que foi o ano passado. Eu acho que sim, eu acho que foi pelo Outubro Rosa também. A gente tem que Acho que repetir foi. isso com mais frequência, uma vez por ano. É, verdade. E foi um sucesso. Eu lembro que foi assim muito boa mesmo. E agora a gente retorna aqui, né? Com essa live especial, que é o Outubro Rosa novamente. E assim, todo mundo fica curioso para saber por que fisioterapeuta pélvica, né? Foi uma das perguntas que me fizeram, eu falei, deixa que a Andressa vai responder. E nisso tudo, hoje ela vai falar um pouquinho do autoconhecimento, que eu acredito que seja o corpo da mulher, e o autocuidado, né? Andressa, a live é toda sua, se apresente, fale o que você quer de bom, Pronto. Meu nome é seja muito Andresa. bem-vinda. Então, obrigada mais uma vez. Eu adoro participar da live com você, sempre muito produtiva, muito gostoso. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, para mim, é sempre muito bom. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com saúde da mulher, com fisioterapia pélvica. E vou falar um pouquinho sobre isso também quando a gente fala de autocuidado. E quero chamar a atenção nesse mês, né, em especial do outubro rosa, que a gente volta toda a atenção para a saúde da mulher, que o autocuidado, antes de haver autocuidado, precisa haver autoconhecimento. Pensa naquela pessoa do teu convívio, naquela tua amiga ou num filho, em que você olha e diz, não tá bem, conheço só de olhar. Não tem uma pessoa que você é capaz de olhar e saber se essa pessoa tá bem ou não. É E verdade. isso, não é? Isso significa o quê? Que você tem intimidade com aquela pessoa. E nós precisamos ter intimidade com o nosso corpo. A gente precisa olhar para o nosso corpo. Não olhar com olhar de crítica, de procurar defeito, mas olhar com carinho, olhar querendo reconhecer. Porque a gente fala de outubro rosa, de autocuidado, de câncer de mama, mas é só uma vez por ano que você vai ter esse Mandando beijo pro pessoal cuidado. que tá entrando. Mas é só uma vez por ano que você vai ter esse cuidado, que você vai se olhar. Você vai olhar, mas você não vai reconhecer o que você está olhando. Você precisa olhar com frequência, você precisa olhar com cuidado, com carinho e ter intimidade com o seu corpo. Ter O intimidade. corpo ele dá sinais, né? Ele vai assim dando Exatamente, sinais, você sabe. exatamente. Mas se você não conhece, você não reconhece esses sinais. Então é É verdade. preciso haver intimidade com o próprio corpo. E aí eu quero começar falando da pelve, né? Para falar da fisioterapia pélvica também. E quando eu falo pelve, eu estou falando da pelvis, do quadril, da anca, né? Cada região, cada população tem a sua forma de falar. Mas é sempre a mesma Aqui eles região. falam diferente ou é a mesma coisa? Aqui fala mais pelvis, anca, mas também entendem quando falo pelve ou quando fala quadril, mas é para tornar mais democrático, ter uma linguagem que todo mundo entende. E aí, nós temos essa parte óssea do nosso corpo. Eu tenho aqui um modelinho de pelve. Na frente, nós temos o pubis, o sacro atrás, os dois ossinhos do lado. E aí, o que fica aqui dentro
dessa bacia, dessa estrutura óssea. Nós temos a bexiga, nós temos o útero e nós temos o reto, a porção final do intestino. E embaixo, para segurar tudo no lugar, nós temos um grupo de músculos. E esses músculos são o assoalho pélvico. E qual é a função desse grupo de músculos? É a sustentação, sustentar esses órgãos todos no lugar. É a continência, que é a nossa capacidade de conter e de não perder xixi ou fezes ou gases. E tem função sexual também. E quando esses músculos não funcionam de forma adequada, estão disfuncionais, estão fracos ou estão tensos demais, eles perdem a sua função. Então é aí que ocorrem as perdas de xixi, as disfunções sexuais, a mulher que tem dor, a mulher que não tem prazer, a mulher que tem dificuldades na parte sexual, os prolapsos de órgãos pélvicos. Acontecem dessa disfunção desses músculos. E a fisioterapia pélvica vai reequilibrar esses músculos, a função desses músculos, para que a mulher recupere a sua função. E é importante a gente entender o que acontece ali, o que tem dentro da pelve, né? Para a gente saber, entender, como você disse, entender os sinais que o nosso corpo dá e buscar ajuda quando algo vai mal. Porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga, né? Aquela, é uma gotinha de xixi que eu perco, não tem problema. Só que isso é progressivo. Começa com uma perdazinha de xixi, uma gotinha, que daqui a pouco pode virar um jato, que daqui a pouco pode virar uma perda de fezes também. Isso é qualidade de vida. Isso vai nos limitando, vai nos diminuindo aquilo que a gente consegue fazer. Né? Quantas mulheres deixam de praticar uma atividade que gostavam, deixam de correr porque perdem xixi, deixam de ir em determinado lugar porque não tem um banheiro, uma casa de banho que elas possam usar com alguma frequência. Isso nos limita e nos condiciona. E não é interessante isso, né? A gente fala tanto de liberdade, de fazer o que gosta, de fazer o que quer, mas a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter função, né? E aí, embaixo disso tudo, o que nós temos? A nossa vulva. E aí, vamos falar de vulva. Como eu disse, né, a gente precisa ter intimidade com o nosso corpo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar. E ainda hoje é muito comum mulheres que nunca pegaram um espelhinho e se olharam. Nós precisamos nos conhecer, precisamos saber como é o nosso corpo. Mostra de novo, Andressa. Eu vou mostrar tudo, vou falar sobre ela, vou falar sobre as estruturas e para a gente entender, né, ficou tão em cima esse se conhecer e poder cuidar, né? Então, toda a parte externa que nós vemos, que a gente consegue olhar com o espelhinho, é a vulva, se chama vulva. Vagina é o canal, que vem lá da abertura e vai até o colo do útero. Aqui embaixo, no final, a gente tem o útero e o colo do útero. Então, todo esse percurso da parte externa até o colo do útero é a vagina. E aí, a gente vê muitas mulheres preocupadas com cheiro, com umidade, né? E tem aí já perfumes lançados e tudo. Só que a gente precisa entender que a vagina, que a vulva, não é feia, não! Tão bonitinha, com toda a vozinha aí, ó. Não é? Nós fomos educadas e ensinadas a achar o nosso corpo feio, mas por quê? É uma parte do nosso corpo, né? É como a mão, é como o pé, é como o rosto, enfim, é uma parte do corpo. E a gente tem que olhar, como eu falei, gostei dessa menina, não sei qual é o nome dela, não aparece pra mim, mas é verdade, você tem que olhar a sua como linda. Não existe um padrão de normalidade. O que é normal, o que é feio, o que é bonito. Não. Então, essa parte externa, quando a gente vê, nós vemos lábios externos, nós vemos lábios internos. E aí é interessante a gente falar de interno e externo, porque antes se falava os lábios maiores e os lábios menores.
Só que nem sempre os menores vão ser de fato menores. Muitas vezes os lábios internos vão ser maiores que os externos. E tá tudo bem, é normal isso também. Isso também faz parte da anatomia e é normal. E aí nós temos o quê? Vindo lá de baixo, nós temos ânus, a abertura da vagina, a uretra, que é por onde sai o xixi, e o clitóris com o capuzinho dele. E é importante na hora da higiene a gente levantar e lavar toda essa região. E lavar é lavar a região externa. Interna a gente nunca deve lavar. A vagina é autolimpante. Ela produz uma secreção, ela produz muco, que vem limpando, que vem varrendo tudo. Eu adoro quando elas aparecem dizendo a minha é linda. Gente, é legal porque a Andressa, ela traz, né, como é que eu vou chamar isso? Ela traz os utensílios aí, os brinquedos para mostrar. Porque é verdade, gente. Tem mulher que não se conhece, não sabe como é que é o seu corpo, não se olha. Então é legal ela trazer e mostrar aonde fica cada cantinho. Exatamente, né? Exatamente. Gente, vocês vão colocar isso, eu não estou enxergando, vocês sabem que eu não enxergo. Na última live que eu fiz, o pessoal depois mandou um monte de mensagem rindo, falando, troca de óculos, Fabiana. E é legal que a Andressa ela vai mostrando isso. Então, se vocês tiverem dúvida, não quiserem perguntar aqui, com vergonha, pergunta aqui, ó, nessa caixinha aqui que tem uma interrogação, pergunta aqui, que aí eu faço a pergunta, tá? Não vai aparecer seu nome, nada. E aí vamos continuar, porque é interessante. Porque é legal ela mostrar, ela falar as partes, da onde você vai cuidar, da onde você vai conhecer, né? Que nem aí, viu que ela falou? Não lave muito dentro. Porque não lave nada dentro. Dentro a gente não lava. Existe a flora natural, as bactérias que são naturais de dentro do canal vaginal. E quando você lava, você tira essas bactérias que são naturais do teu corpo e abre espaço para a invasão de bactérias que vão agredir teu corpo, que vão desequilibrar todo o teu organismo. Então a gente nunca lava dentro do canal vaginal. Ele é autolimpante, né? E a gente tem que entender que o nosso corpo tem um cheiro próprio. Vagina tem cheiro de vagina, vulva tem cheiro de vulva. Né? Que tem cheiro de rosas é sabonete, é creme hidratante. O nosso corpo tem um cheiro próprio, né? Então, alguns dizem que aquele sabonete íntimo, que aquilo lá, uns dizem que é bom, outros dizem que não é. Qual é a sua opinião quanto a isso? A gente precisa sempre olhar os ingredientes. Tem alguns ingredientes que não são bons. Já vem até a pergunta. Eu perguntei antes de perguntar. Olha lá, sabonete íntimo é bom usar, ó, tá vendo? Tá, vou responder logo essa. É necessário utilizar? Não, você pode lavar somente com água a vulva. Não é necessário usar nenhum tipo de sabonete, na verdade. Não só o sabonete íntimo, como qualquer outro sabonete. Se lavar só com água, tá de boa, tá limpo, tá? Não fica cheiro, não fica sujo. Lavando direitinho, não tem problema, não precisa usar nenhum tipo de sabonete. Em relação ao tipo de sabonete, algumas mulheres vão ter mais sensibilidade a determinados tipos de produtos. Então, produtos que têm cheiro são produtos que vão ressecar, que pode causar irritação. Produtos que têm propileno glicol, que é uma substância que causa também muita sensibilidade. Se a mulher já tem uma sensibilidade aumentada na região da vulva, da vagina, produtos que tenham propileno glicol vão causar mais sensibilidade. Então, é sempre ler os ingredientes. É igual comida, né? Que agora a gente vai no supermercado e vai ler lista de ingredientes do que a gente vai comer. A gente pode também ler dos produtos que a gente usa. Já existe uma grande preocupação em relação a cabelo, né? A gente já olha o que tem naquele produto, o que não tem. A gente pode fazer isso também em relação ao nosso... dizer que tinha um cheiro diferente. Era o teu cheiro, pronto. Gente, é cheiro, gente. Cheiro, e homem é doido por esse cheiro, né? Vamos.
Ai, E, gente, adoro essas mulheradas que ficam aí respondendo e interagindo na live, gente. interagindo, exatamente. É muito E legal. aí a gente tem que olhar os ingredientes e ver o que que tem, o que que não tem. É É, lógico, né, gente? Que assim, tem um cheirinho que é um cheiro forte, que já ultrapassa, que você sente e fala, epa, tem alguma coisa errada, né? Não é aquele cheiro natural, que a mulher tem o cheiro exatamente, natural. Agora exatamente. tem aquele cheiro que você sente que alguma coisa está errada, aí vai procurar um médico para Exatamente, saber. vai procurar um médico. A gente tem que entender, perceber essa diferença entre um cheiro normal e um cheiro ruim, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo para quando algo estiver mal, você conseguir identificar. Porque se você já foi ao médico, se o seu cheiro é aquele, você conhece, você sabe que o seu cheiro é aquele. De repente, o cheiro mudou, tem um cheiro, não sei, diferente, um cheiro ruim. Peraí, alguma coisa tá mal aqui, vamos procurar ajuda, vamos procurar um médico. Mas, Um no corrimento geral, estranho, uma cor né? estranha, uma coceira, uma comichão, um cheiro estranho, são coisas que a gente tem que buscar ajuda. Mas a gente só percebe, como eu falei, essas coisas quando a gente conhece o nosso corpo. Se você não conhece, você vai ficar, será que é? Será que não é? Não sei, né? Será que o corrimento que está saindo é normal? Com que frequência você olha para ver o corrimento que sai? Se você tem o hábito de olhar, você sabe a cor que ele tem, você sabe a textura que ele tem. Quando isso muda, você já sabe que alguma coisa não vai bem. Aproveitando o ensejo aí, aquele absorvente é o íntimo, né? Aquele que é o diário. É Uhum. recomendado usar? Não. O nome daquilo é o quê? Protetor de calcinha, não é? Ele protege a calcinha, ele não protege o nosso corpo. Então, muitas mulheres usam porque tem uma preocupação em relação à umidade. Porque, eu fico úmida, eu não gosto. Nós somos úmidas, o nosso corpo, a vagina é uma mucosa, ela produz muco. E esse muco desce, ele sai, então é normal que fique úmido. Se você não gosta de se sentir úmida e você vai passar o dia na rua, enfim, vai trabalhar, você pode levar uma calcinha, uma cueca extra e trocar ao longo do dia. Esses protetores fazem o quê, né? O penso diário, protetor diário, enfim, o absorvente diário, ele abafa a região. Então aí já promove uma proliferação de bactérias que não é bacana, né? Abafado, quente, Principalmente, úmido. né? Tem mulher que usa aquela calça apertada, calcinha apertada, o dia todo, passa O mais de dia 12 horas todo. assim. E aí vai dormir, dorme também com calcinha. Então aí, né, é recomendado dormir sem a calcinha, né? A É, cueca, como dizem aqui, sim, né? aqui chama. Então, ter esse cuidado também de na hora de dormir, ou com um calção mais larguinho, a não ser que você tenha um pet, um bicho de estimação que durma na cama com você. Aí você tem que ter algum cuidado em relação a isso. Eu tenho um gatinho que dorme nos pés da cama, eu tenho um cão que dorme na cama, mas dorme mais afastado. Tudo bem, agora se dorme agarrado com você, tem que ter um cuidado a mais em relação a isso. E, às vezes eu me perco, que eu fico lendo as mensagens Às e vezes me eu perco gosto, no. E aí, quando eu você tem um prometo que pet. até o ano que vem eu troco de óculos. E aí, quando a Então, gente tem um pet, aí a gente tem que ter mais cuidado em relação a isso. Mas é super saudável dormir, deixar a nossa região íntima respirar, ventilar. Então, dormir sem calcinha, sem cueca. Durante o dia, dar preferência a roupas mais soltas, não usar o protetor diário, troca de calcinha ao longo do dia, se a questão é estar úmida, se a questão é o cheiro, já está na hora de procurar ajuda, não é verdade? Então, gente, não acredito que entrou aqui a minha cunhada, a Ieda, gente. Essa aqui é uma live especial mesmo. A Ieda tá aqui. Ieda, um beijo! A Slane vai ficar com ciúmes, ela vai um beijo também. A Vânia voltou, gente. A Vânia voltou com a pergunta: tem exercícios para perereca voltar no lugar? Então, tem exercícios, sim. Cirurgia, Cirurgia não, porque a cirurgia nem sempre resolve o problema.
Vamos lá. A fisioterapia, né? A gente baseia a fisioterapia também em exercícios para fortalecimento da região, para fortalecimento desses músculos. Então, aquela mulher que tem a sensação de que a vagina está mais larga, está mais flácida, ela vai sentir que aquilo ficou mais encorpadinho, mais firme. Porque os exercícios, quando a gente faz algum exercício, pensa no braço, né? Que é algo que a gente consegue ver no braço, na perna, que você começa a fazer exercícios, que você começa a ir para o ginásio, para a academia, aquilo vai crescendo aquele músculo, né? Ele cresce, ele fica mais durinho. A mesma coisa acontece com os nossos músculos da região íntima. Só que isso precisa ser visto de uma forma com muita atenção, com muito cuidado. Por quê? É uma musculatura que a gente não costuma trabalhar, no geral, as mulheres em geral não costumam contrair essa musculatura. Então é uma musculatura que muitas vezes fadiga muito rápido. E aí, vamos fazer uma outra analogia. Quando você vai para o ginásio, para a academia, que faz muito exercício para as pernas. Na hora de ir embora, as pernas estão como? Né? Nossa! Será que a gente quer isso na nossa musculatura íntima? Que fique também tudo meio... Não, né? Então, o exercício ele precisa ser indicado, prescrito, para cada mulher individualmente, de acordo com a força que ela tem, com a resistência que ela tem. Aí eu consigo fazer um exercício que seja eficaz para aquela mulher sem causar fadiga e sem piorar qualquer queixa que ela tenha. Então, é sempre importante a prescrição do exercício, principalmente para a região íntima. E aí, ainda... Não dá para você fazer aí o exercício para mostrar. Não dá para... Ou mesmo com esse brinquedo aí, dá para mostrar? Porque não tem como mostrar. O que a gente pode fazer é tentar convidar vocês a sentarem. Isso é bom fazer sentadinha, numa superfície rígida, plana. Uma postura... Senta na tua melhor postura. Sente que tem um fio... Sente que tem um fio no topo da cabeça puxando para o teto, fazendo você crescer. Cresce a coluna. Agora eu quero que você pense que você quer segurar o xixi. Aí faz uma contração e solta. Conseguiram sentir essa contração? Tô fazendo aí, meninas. Agora pensa que vocês querem segurar o cocô e faz uma contração. É igual? Você pensar que quer segurar o xixi, você pensar que quer segurar o cocô. Agora... Tô fazendo. Tá fazendo? Tá sentindo? Tô fazendo. Agora inclina o corpo um pouquinho para frente. Inclina assim para frente o corpo. E agora segura o xixi. É diferente com o corpo inclinado para frente? Agora inclina o corpo um pouquinho para trás. E segura o cocô. Ai, gente. E aí a gente vai percebendo, vai conhecendo o nosso corpo. Uma forma de você perceber também essa contração é pegar uma toalha, enrola, faz um rolinho e senta em cima da toalha. Porque isso te dá um contato maior do teu pavimento pélvico com a superfície e você consegue sentir melhor essa contração. Mas você faz aquele rolinho e senta com ela comprida assim ou senta ela no... Assim. Sim, senta em cima, tá. Senta em cima e aí você consegue sentir melhor essa contração. Outro jeito de perceber essa contração é pegar um espelhinho, vai olhar, vai se olhar e vai contrair, pensar nesse movimento de segurar o xixi, de segurar o cocô. E quanto tempo faz esse exercício? Então, aí como eu te falei, a gente precisa saber qual é a tua resistência. Eu não posso dizer para você, faz 10 repetições, se o seu corpo fadiga com 5 repetições. Entende? Eu estou te dando um trabalho acima do que você consegue fazer. Eu não posso dizer para você, contrai durante 10 segundos. De repente você não consegue, você vai contrair durante 2, 3, 4 segundos. Então é sempre... Você faz a prancha, vamos lá, 1 minuto. Um segundo você já pode. E aí na prancha você fica na posição e daqui a pouco o corpo vai desmontando, né? E a mesma coisa acontece com a musculatura e a gente não quer isso. Então a gente precisa saber qual é a resistência do teu corpo para prescrever o exercício.
Isso que eu tô falando, de inclina o corpo, de segura xixi, segura cocô, são exercícios de autopercepção. Você perceber a tua contração muscular. Porque é uma contração que não gera um movimento visível, né? Não gera um movimento articular. Então a gente tem mais dificuldade em perceber isso. Então, ao inclinar o corpo para frente, ao colocar a toalhinha, segura o xixi, segura o cocô, você começa a perceber essa contração. Pega um espelhinho, coloca lá entre as pernas, olha para o espelhinho e faz. Contrai, segura o xixi, segura o cocô e vê o movimento que faz. Quando a gente faz essa... A Denise tá aqui. Gente, eu estou no médico e a moça do lado bem olhando eu ir para frente, para trás. Fala, olha, tem uma live muito interessante. Entra na live. E aí com o espelhinho... E aí, com o espelhinho, você vai olhar a tua contração muscular. E o que você vê? O que você tem que ver? Você tem que ver ela fechar e ela ir para dentro. Você vê a abertura da vagina, fechar e entrar. Esse é o movimento que eu tenho que ver na contração. E é importante a gente ter esse cuidado também, porque muitas mulheres não conseguem fazer a contração do pavimento pélvico. Tem mulher que faz o movimento contrário. Em vez dela contrair e vir para dentro, ela faz um movimento para fora. Então, muitas vezes, essa mulher precisa ser ensinada a fazer a contração. Então, não posso dizer para vocês, façam 10 repetições, porque eu não sei se você está contraindo e colocando para dentro ou se você está empurrando para fora. Entende? Então, precisa da avaliação sempre. E aí, seguindo no nosso autocuidado, nosso autoconhecimento, já falamos de saúde íntima, de saúde urinária um pouquinho, né? Quando falamos de pelve, e falando de higiene, de vulva, de cuidados. E agora eu quero falar sobre prazer, que é uma queixa muito comum das mulheres que chegam pra gente na fisioterapia pélvica, que tem dificuldade em ter prazer, que tem dificuldade em ter orgasmo, e que tem dificuldades nessa área da vida, né? E sexualidade faz parte da vida, faz parte da saúde, né? Então é importante a gente ter o conhecimento também nessa região. E aí, uma coisa importante, que até essa semana eu avaliei uma mulher que me disse que tinha dificuldade em ter desejo e que, por causa da idade, já tem uma certa idade, tenho dificuldade. Mas a gente precisa entender que o nosso desejo ele precisa ser estimulado. O homem não. O homem tem desejo espontâneo. A mulher, normalmente, o desejo sexual da mulher, ele é responsivo. O que isso quer dizer? Ele responde a estímulos. Então, nós precisamos ser estimuladas para sentir desejo. E aí a gente pensa, não, então são as preliminares, né? Mas aí a gente tem que pensar em preliminar, não com algo que já faz parte do intercurso sexual. Porque muitas vezes, naquela hora, a gente está cansada, a gente trabalhou o dia todo, chegamos em casa, fomos cuidar de casa, preparar jantar, preparar coisas para o dia seguinte. Então, se a gente deixa, né, para fazer esse jogo de sedução na hora de deitar, a gente já está morta. Isso tem que começar, eu digo que preliminar tem que começar no bom dia. Você tem que se manter interessada. Tá ouvindo aí os homens, as mulheres, como funciona a coisa, né? Não é só no vamos ver. Começa já. Não. Começa no bom dia, tem que começar cedo. O que muda no início de um relacionamento para o final? No começo do relacionamento, no final não, ao longo de um relacionamento. No começo, tem esse joguinho de um ficar, né, mexendo com o outro e picando o outro ao longo do dia, ao longo da semana. Você vai ver só no final de semana, tem aquela coisinha de mandar mensagem um para o outro e provocar e tudo. Isso mantém a mulher interessada, mantém o desejo aceso. Depois de algum tempo de relacionamento, depois de algum tempo de casamento, troca de mensagem assim, tem que descongelar a carne, olha, acabou o gás, olha, não sei. Não é? Não tem mais aquelas mensagens de provocação. E nós, mulheres, precisamos disso, porque o nosso desejo responde a estímulos. Não, Andresa, eu tenho desejo espontâneo. Ok, tem mulher que tem. Só que, normalmente, nós precisamos ser estimuladas. E aí, uma questão muito importante
quando a gente fala de prazer, é falar de clitóris. Clitóris é um órgão que a única função dele é dar prazer. Não tem nenhuma outra função. É só prazer. E ele é tão pouco conhecido, tão pouco estimulado. A gente pensa, né, no clitóris, aquela partezinha, né, pequenininha lá em cima. Mas o clitóris, ele é um órgão bem grandinho que se estende desde aqui da glande, da parte externa que a gente consegue visualizar, e ele se estende ao lado do canal vaginal. Então, algumas mulheres vão ter orgasmo, vão ter prazer com a penetração vaginal, porque quando penetra, vai estimular essa região aqui do clitóris. Só que outras mulheres não vão ter prazer só com esse estímulo indireto, né? Porque é um estímulo indireto, porque isso aqui está dentro de pele, está envolto em outras estruturas, então é um estímulo indireto. A grande maioria das mulheres precisa do estímulo direto na glande do clitóris. E a função dele é só essa, é só dar prazer. E às vezes a gente vê a mulher que corre atrás de orgasmo a vida inteira, né? Eu não tenho prazer, não tenho orgasmo, mas ela nunca se tocou, ela nunca se explorou, né? Se você... Ela não se conhece. E se você não se conhece, como é que você pode esperar que outra pessoa conheça teu corpo? Não é verdade? Se você não sabe... É a dica, gente. Se você não sabe onde onde te arrepia, né? Onde o toque te arrepia, como é que você espera que outra pessoa saiba? Ah, mas o meu parceiro, a minha parceria é muito experiente. É experiente com outras pessoas, não com você. Cada mulher é única, né? Se eu perguntar aqui para vocês um exemplo, o que vocês fazem quando estão estressadas? O que vocês gostam de fazer para relaxar? Cada mulher vai ter uma atividade que gosta de fazer quando está estressada, não é? Não é verdade? Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de pedalar, tem gente que gosta de shopping, tem gente que gosta de cinema, enfim. Cada mulher vai ter sexo. Cada mulher vai ter o que... Cada mulher tem o que gosta de fazer para relaxar. E no que toca o sexo, também. Cada mulher tem a sua preferência, cada mulher gosta de ser tocada de um jeito, de uma intensidade, com uma velocidade diferente. Só que você precisa saber qual é as tuas preferências. Olha, a outra gosta de comida. Gosta de comida ou gosta de comida? Tem que especificar pra gente. Tira as crianças da sala, gente. Pronto. Então, você precisa saber do que você gosta, porque o outro não vai adivinhar. E a gente precisa aprender a comunicar. A gente precisa conversar. Exatamente. Nós precisamos aprender a comunicar a nossa parceria o que a gente gosta. Não é verdade? E é uma dificuldade que eu vejo nas mulheres de comunicar. Tem aquela vergonha, aquele pudor, aquele medo. Será que o outro vai interpretar mal? E a mulher fica tão preocupada em não desagradar a parceria que ela prefere passar uma vida com sexozinho meia boca, sem prazer, sem orgasmo, do que falar para o outro o que gosta e o que não gosta. E uma dica que eu dou é que se você tem dificuldade em falar para sua parceria do que você não gosta, fala do que você gosta, elogia coisas que ele faz e você gosta. Você não precisa dizer, não gosto quando me toca de tal forma. Mas quando ele te tocar do jeito que você gosta, dá um reforço positivo. Nossa, você fez aquilo e eu gosto. Demonstra que aquilo... Vai ser muito melhor, né? Vai ser muito melhor. Exatamente. Porque aí ele vai estar sabendo como te dá prazer e você a ele. Né? É isso. Geralmente, né, num relacionamento, as pessoas querem saber se o outro está confortável, se o outro está gostando do que está acontecendo. E quando ele pergunta, fala! Diz se tá, se não tá. E se for um toque, se for algo que você não esteja curtindo muito, fala, vamos tentar então de outro jeito, vamos tentar com outra velocidade, vamos tentar com outra intensidade. E vai direcionando aquilo. Só tem a ganhar, o casal só tem
a ganhar com isso. E a gente tem que parar de ter esse medo de falar, essa vergonha, essa insegurança, esse medo de ofender ou de fazer com que o outro se sinta menos, enfim. Gente, em quatro paredes, só vocês dois estão ali, né? Vocês Não é podem dialogar tudo, né? tudo, 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 exatamente. E é muito importante isso. Então, as disfunções sexuais femininas, né, elas passam pela falta do desejo, mas muitas vezes não é essa falta do desejo, é não entender como o seu desejo funciona. Todo caso é Porque esse? tem Não. N situações, né? N Por quê? situações. N Por quê? situações. E aí vem, exatamente, aí vem questões como a falta do estímulo, vem questões como o quanto você se compromete com aquele momento, com aquela situação. Porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por um momento em que estava cansada, em que não estava muito afim, ou que estava com a cabeça em outro momento, em outra situação, em outro lugar. Se você não está focada no que está acontecendo, naquela relação íntima que está acontecendo, vai ser mais difícil para você ter prazer, ter orgasmo. Você precisa estar presente naquela relação. Então E aí, passa. naquele momento, você fica chateada, você fica aguardando aquilo, aí na próxima, o que vai acontecer? Acontece algo diferente, você vai guardando e aquilo vai ficando, né? Aqui tem uma É, pergunta, mas e quando perdemos o libido? O libido também, né? Tem N fatores também, N né? fatores, tem questões hormonais, tem essa questão como eu falei, que o desejo, né, tem que ser estimulado, né? O porquê que perdeu, o que que mudou, o que que aconteceu. Uhum. Então, a gente tem que, eu não tenho vergonha não, eu gosto, quem é essa? Lilian? Pronto, Eu estou tentando ler aqui tudo aqui. então a questão da libido é entender o que que aconteceu. Por que que tem alguma alteração hormonal? Está passando por alguma fase? Está passando por algum problema? Né? Tudo isso Uhum. interfere também na nossa predisposição, né? Porque a libido também, ela tem fatores também relacionados como é que fala? Hormônios, né? Também. Uhum, Então, uhum. você tem que estar em dia também com os seus exames, para de repente tá havendo alguma outra situação que você não esteja sabendo. Porque se você gosta do parceiro, se você sente ainda tesão pelo parceiro, mas você, na hora H, você tem esse problema, então você tem que procurar ver o que está acontecendo, né, gente? A gente se conhece, então você vai conhecendo, né? Ou não, ou você não se conhece, né? E Eu digo essa assim, você em modo geral. Então, assim, se você se conhece, sabe que algo está errado, né? Às vezes aí você tem que procurar uma ajuda também. Não deixa piorar a situação, gente. Né? Não deixa e piorar. ter É, essa ideia de que do libido, né? Aquela coisa de antes da vontade, do desejo. O que está acontecendo? Por que não tem? Alguma coisa mudou? Né? Tem essa alteração? A outra colega, a Vânia, falou sobre menopausa também, pelas alterações hormonais. Então a gente tem que entender. Pode ser N coisas. Tem que sentar, tem que conversar, tem que entender o que está acontecendo. E aí, isso. e tudo acontece em cascata. Precisa ter desejo, você precisa pensar em sexo, precisa pensar em intimidade, precisa querer essa intimidade, precisa, na hora da relação em si, precisa ter um tempo de estímulo adequado. E aí a gente precisa entender que homens e mulheres têm tempos diferentes, né? A mulher, por norma, ela precisa de mais tempo. Às vezes as mulheres chegam no meu consultório e falam, porque eu demoro muito para ter orgasmo. Aí eu pergunto, mas demora muito comparado com o quê? Né? Porque cada corpo é único, cada corpo reage de uma forma diferente. Você não pode querer comparar o seu tempo com o tempo da tua parceria, porque pode ser diferente. Mesmo que sejam duas mulheres, podem ser duas mulheres com tempos diferentes. Se for com um homem, aí essa diferença é maior ainda. O homem precisa de muito menos estímulo do que a mulher.
aquela solução pra tudo, gente. É isso aí. Não tá dando certo com nada, gente? Vocês já fizeram de tudo, troca. Eu adoro isso. E Ai, aí, gente, tô rindo. e aí entender isso, né? Ter atenção a isso, ao tempo de estímulo que você precisa, porque cada mulher precisa de um tempo de estímulo diferente. Entender que o nosso corpo, quando está preparado para, se for a penetração, ele dá sinais de que ele está preparado. Com o quê? Lubrificação é o mais assim mais visível, mais gritante, se for essa palavra que dê para vocês entenderem, mais óbvio de que esse corpo está preparado. Só que no dia a dia, quantas de vocês já nos permitiram ser penetradas sem estar lubrificadas adequadamente? E como eu falei, as coisas acontecem em cascata. Se não teve desejo, se não teve vontade, se não foi estimulada por um tempo adequado, se você não estava nem pronta para começar essa relação e houve penetração e houve começo, né, um sexo com penetração, sem que você estivesse lubrificada, o desfecho não vai ser favorável para você, né? Então a gente tem que aprender a respeitar o nosso tempo. Cada mulher tem um tempo diferente. Então você tem que se conhecer e saber que o seu tempo é esse e que você precisa desse tempo de estímulo para ter prazer, para ter orgasmo. E tem também aqueles lubrificantes também, né? Que se você Sim. não tem, né? Tem os lubrificantes que ajudam muito também. Tem N coisas. Sim. A questão do lubrificante, a gente precisa entender se existe um problema de fato de lubrificação que impede que seu corpo lubrifique de forma adequada, e aí o lubrificante é muito importante, ou se a falta de lubrificação é porque não houve estímulo adequado durante o tempo que você precisa. Se a questão é essa, não houve estímulo adequado pelo tempo que você precisa, o lubrificante externo não vai corrigir esse tempo, não vai corrigir isso, não vai adiantar. Ó, que legal a Lília falando aqui. Hoje é do meu jeito, até porque eu vim descobrir o prazer muito tarde. Mas Sempre é descobri tempo, exatamente, sempre é tempo, sempre é tempo. né? E quando descobre é uma maravilha, né? Não Porque quer aí outra você sabe vida. dizer sim, você sabe dizer não, você sabe aonde quer ser tocada ou não, você sabe tudo. Então aí você sente realmente prazer, né? Você É começa a se isso. sentir desejada, se sentir, enfim. É isso. Parabéns, Lília. É, Pausa para água, né, gente? Porque a gente. pausa para água, a gente fala muito. E entender, né, esse tempo que você... Mas é como a gente vem falando ao longo da live, né? É autoconhecimento. É autocuidado, é você olhar com carinho, com respeito pro teu corpo, pro que o teu corpo precisa, pro tempo que você precisa, pro tempo de estímulo que você precisa, né? Entender que saliva não é lubrificante, gente. Não adianta querer pular etapa, né? A gente vê isso em muitas relações em que não houve aquele estímulo adequado, e aí partem para um sexo oral como preliminar. Gente, sexo oral não é preliminar, sexo oral é sexo. O nome tá ali, é sexo oral. Então, pressupõe de que já houve aquele estímulo todo antes de chegar ao ato. Então, também não adianta colocar só sexo oral como preliminar. Se o seu repertório se resume a isso, tá na hora de rever aí esses conceitos e melhorar esse repertório de intimidade com a tua parceria. Gente, Não é? depois vocês envia essa live para quem está precisando ouvir essas dicas de ouro, gente. É Envia aí, isso. gente. Envia. É isso. Muito bom, muito bom. Excelente, continua. E pronto, e nós falamos de pelve, de cuidados. Eita, E que eu deixa eu só gosto desse falar uma papo. coisinha aqui. Cada idade muda, gente. Muda. Muda, Você muda, tem 20 muda. anos, é de um jeito. Você tem 30 anos, é de outro. Você tem 40, é de outro. 50 é de outro. 60 é de outro. Cada fase da mulher é de um jeito, né? Não tem aquela fase que a mulher chama fase da loba?
E é a fase da loba mesmo, gente. Quem já passou por isso sabe como é que é. Então, assim, cada fase é uma fase diferente, o corpo reage diferente. Eu acho que é também por causa, assim, cabeça, você muda tudo, né? Você já Uhum. é mais madura, já sabe o que realmente quer, já sabe o que não quer também, né? Então, tem esses fatores também que mudam muito, né? Aqui tem uma pergunta. Estou sem desejo, estou fazendo reposição hormonal, será por isso que não tenho desejo? Então, pode ser, como pode ser a questão do estímulo. Você tem recebido um estímulo de qualidade? Eu não estou falando de estímulo na hora do intercurso sexual. Estou falando daquele estímulo do bom dia, que começa no bom dia, que começa com um beijinho no pescoço, com uma mãozinha mais atrevida, que tem mensagenzinhas ao longo do dia, que tem essa troca no dia a dia. Isso desperta o desejo. Quanto tempo você dedica para você, né? Faça um exercício de um banho demorado, de um banho com óleo essencial, um cheirinho, aquele banho à meia luz ou à luz de velas. E depois, com uma musiquinha que você goste, depois tira um tempo para passar hidratante no seu corpo, vai se tocando, vai percebendo o teu corpo, vai vendo onde você gosta de ser tocada, onde não gosta. Isso tudo pode te ajudar também. Vai Porque comprar muito, uma lingerie nova, uma vai se camisola sentir nova. bonita, vai se Gente, vai. então você tem que olhar para você mesmo, né, com carinho e dedicar um tempo para você. Eu sei que no dia a dia, no corre-corre da vida, de casa, de trabalho, de marido, de filho, de N coisas que nós temos que fazer, muitas vezes a gente esquece, né, desse autocuidado. Mas a gente precisa tirar um tempo para isso, né? O nosso desejo, nossa. Peraí, ficou a mensagem aqui. E outra reclamando que é pequeno. Tocar no útero que ela tem que procurar um médico. Peraí. Então a gente vai falar sobre isso então. Mas tenha esse cuidado, esse tempo de se olhar, de se perceber, de se conhecer, né? Seduza você mesmo, não parte para seduzir outra pessoa, se seduza, dança na frente do espelho, sem julgamento, sem. Aí a gente ouve, não, mas tô velha, tô feia, tô isso, tô aquilo, sem julgamento. É um corpo que tem muito potencial de te dar prazer, é um corpo que faz tudo o que você precisa, que te leva para onde você quer. Então você tem que olhar para esse corpo com carinho, com cuidado. Então faça um jogo de sedução para você mesma. Toma um banho gostoso, um banho envolvente, com uma música gostosa. Passa um hidratante, tira um tempo para fazer isso, passar, tocar seu corpo todo. Em relação a tamanho, vamos falar de tamanho? Tem o canal vaginal. Ele tem um tamanho específico, né? Ele tem ali 5 a 8 centímetros de comprimento. Quando a mulher está excitada, o colo do útero sobe e o canal vaginal alonga mais uns 12, 13 centímetros. Então, se o parceiro, no caso, tem um membro muito grande, vai chegar no colo do útero. Tem que entender que não dá para colocar tudo, né? Vagina tem fundo, não é aquela coisa infinita que pode colocar 1 quilômetro para dentro porque não cabe. Tem fundo, então tem que sobrar alguma coisa para fora, porque senão vai causar dor, vai causar desconforto. Aí passa a ser uma relação que não é prazerosa para essa tua amiga, porque toca no colo do útero, dói, machuca. Então a gente tem que pôr um limite. Olha só, tem fundo aqui. Não dá para O parceiro colocar. tem que saber disso, né? Tem que saber. Só que muitas vezes ou ele não sabe ou ele esquece. Você tem que comunicar. A mulher tem que dizer, peraí, é só até aqui. Só vai até aqui. Tem posições que favorecem o controle da mulher, então ela tem que buscar posições que favoreçam o controle dela. E uma coisa importante, né? Às vezes tem tanto homens quanto mulheres que ficam muito preocupadas com essa questão de tamanho. O canal vaginal, ele tem muitas terminações nervosas logo na entrada, logo no começo, no terço distal, né?
Pensa no canal vaginal, divide em três. Essa terceira parte, que é mais próximo à parte externa, tem mais terminações nervosas, tem mais sensibilidade, tem mais potencial de prazer. Mais para perto do colo do útero, mais para o final do canal vaginal, tem menos terminações nervosas. Então, se ele for pequeno, mas, como fala, né, brincalhão, a mulher vai ter prazer, porque ela não precisa de uma penetração profunda, porque o final do colo do útero tem poucas terminações nervosas. A grande maioria está mesmo na região próximo à parte externa. Então, tamanho realmente não é documento. Como eu falei, o órgão do prazer sexual da mulher é o clitóris. E quando ele se posiciona, né, nessa região, bem próximo à abertura do canal vaginal. Então, tem ainda o estímulo do clitóris, nessa parte mais externa. E lembrar que o clitóris ele é um órgão muito sensível. Quando a gente pensa no pênis, quando a gente fala do pênis, a glande do pênis ela tem em torno de 4.000 terminações nervosas. A glande do clitóris, que pensa, é bem menor, né? Não é desse tamanho, né? No modelo. A glande do clitóris, que é pequenininha, ela tem em torno de 8.000 terminações nervosas. Então, é extremamente sensível. Tem um potencial de prazer muito grande, né? E lembrar que o prazer, o orgasmo, ele não acontece no órgão sexual. O orgasmo, ele acontece aqui. Então, é a partir de estímulos, mas ele acontece aqui. Se então, entrega, se entrega. Na hora do entrega! momento, se entrega. Esquece É as contas, esquece a louça isso! para lavar. Esquece, se entrega. Se entrega no momento. Se entrega. Você tem que estar presente, você tem que estar com toda a tua atenção voltada para a relação que está acontecendo. Não adianta você estar na relação e estar preocupada com a roupa que esqueceu na máquina, que amanhã tem que levantar. Aí tá na relação, tá na intimidade, tá pensando, aí o que eu faço amanhã de manhã? Eu levanto e lavo o cabelo, eu levanto, tomo café, eu durmo um pouquinho até mais tarde. Não adianta, não é? Tem que ter Não é assim que entrega. você vê, ó, aqui a Andrea está falando, eu sempre incluo o vibrador nas minhas transas e é maravilhoso. Aqui, manda aí para a Lu, deixa eu ver, tem posições que vai fundo mesmo. Aí Sim, eu vou sim. Aí eu já estou conversando, trocando figurinha uma com a outra. Às vezes sinto mais prazer ele me tocando externamente enquanto penetra. Na cabeça, na fantasia. Deixa eu ver aqui, minha mente foi trabalhada demais. Meu prazer é 100% clitóris, tenho que me tocar. Aqui só poderia durar um pouco mais o êxtase do prazer, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho colegas até, fisioterapeutas, que dizem que devia ser um mantra, penetração vaginal com o estímulo do clitóris, porque é o que traz mais prazer à mulher. Quando a gente fala de estatística, de 20 a 30% das mulheres conseguem ter orgasmo só com penetração vaginal. Agora, 70 a 80% das mulheres precisam do estímulo na glande do clitóris, precisam desse estímulo externo. Esse estímulo externo pode ser feito com a mão, esse estímulo externo pode ser feito com vibrador, como a colega falou, que usa e que gosta, e é super saudável e é super positivo. O vibrador ele tem uma função muito especial até na fisioterapia pélvica. A gente trabalha com vibração. A vibração traz uma sensação de presença, traz uma sensação de conhecer e de entender aquela região. Então, às vezes a mulher não sabe contrair a musculatura. Quando a gente coloca a vibração, ela entende qual é a musculatura que ela tem que ativar. Ela entende que contração ela tem que fazer, o que ela tem que contrair. Então, a vibração também é muito usada na fisioterapia. Tanto para estimular, quanto para relaxar. Aí depende da frequência dessa vibração. E lembrando que na fisioterapia pélvica não acontece a vibração no clitóris. O estímulo não é um estímulo sexual, é um estímulo da musculatura. Tá? Então, às vezes, mas vou na fisioterapia, ela vai colocar um vibrador e o que vai acontecer? Não, o vibrador é na musculatura, não é um estímulo sexual, não é feito no clitóris.
tá? Em relação ao prazer, que você diz que é curto, será que você não tem uma musculatura que está um pouco fraca, que dificulta esse prazer? Que diminui esse prazer que você sente? Pode ser por aí também. Será que tem estímulo de qualidade e pelo tempo que você necessita? São coisas que a gente tem que pensar e que vão influenciar também na intensidade, na força desse prazer que você sente. Tá Mais respondido alguma aí, coisa? gente. Aqui tem outra pergunta. Gente, eu não tô enxergando. Vê se você Com enxerga. chuveirinho. Eu descobri isso tudo ano Você quer passado umas com perguntas 41 anos. respondidas. Gente, é sempre tempo de descobrir, é sempre tempo de se conhecer. Peraí. Não gosto do Nunca é oral. Será que tarde, é nunca é normal? tarde. É, por que não, né? Tem a Vânia tá perguntando, não gosto do oral. Será que é normal? É o que nós estávamos falando. Cada mulher gosta de um estímulo diferente, de um jeito diferente, de uma intensidade, de uma frequência diferente. E tá tudo bem. A gente não tem que colocar todo mundo numa forma, né? E sair todo mundo ali igualzinho. Não, nós temos formas diferentes. Temos prazeres diferentes, temos gostos diferentes. Então, é uma preferência sua. Você não gosta, tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. É verdade. É isso aí. Deixa eu Tem ver. gente, tem gente que se estimula de outra maneira, né? Tem gente que. Cada pessoa é única. Então você tem que É se isso. descobrir isso, de qual forma você gosta, de qual forma que é melhor. Tem que se descobrir, né? Tem que se. Por isso que fala, gente, se conheçam, se olhem no espelho, se toquem, olhe, conheça seu corpo, e para que a outra pessoa possa te conhecer também. Porque se você não conhece, conhece quem que, né? Não é? Não é Você tem verdade? que. É isso. É o mais importante. Eu acho que se vocês tirarem de hoje isso, que é importante que vocês se conheçam, eu acho que já valeu muito a pena o nosso É. bate-papo. Aqui a Arlete está falando, eu não dispenso nada. Não, como? Está respondendo para Vânia, eu não dispenso nada. Aí a Lília falou, eu também não. Ah, essas mulheradas, gente. Então, Olha, lá, é dando que se recebe. não é? É isso, gente. Recado dado. Quero tudo, gosto de. Querer? Quero tudo, gosto de tudo. Você acha que sou ninfomaníaca? Olha, isso atrapalha a tua vida diária? Se não tá atrapalhando. Desculpa, gente. Se não atrapalha a tua vida, o teu dia a dia, segue a vida, segue o que tu gosta, né? É aquele negócio, né? A partir do momento que isso acaba influenciando nas suas outras áreas, aí se começa, né, É. a mesma coisa que bebida, que droga, que isso e aquilo. Então você começa a ter que observar, né? Mas que bom que você gosta, né? Gosta bastante. É bom, é saudável Mas isso. a Tuninha tá respondendo, eu também, será que eu também sou? Ai, gente. Ai, maravilhoso, viu? Maravilhoso. Eu adoro essa troca, porque é tão bom, né? Quando as pessoas interagem, a gente vai interagindo e vai acabando assim, respondendo algumas Uhum. dúvidas, né? De outras Sim, 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 mulheres. sim. Por isso que é sempre bom, gente, aquele encontro de mulheres aonde uma fala uma coisa, a outra fala, epa, isso aí eu não conhecia, peraí, como é que é? Ah, a outra fala, e tem isso é muito bom para você poder se conhecer, poder se atualizar, né? Porque tem muita coisa que a gente fica assim, eu sou uma que fica, ai, gente, E- dá risada. Quem Então, mais tem olha, pergunta aí, gente? arrumem um Bora lá. espelhinho, enquanto vocês vão perguntando, arrumem um espelhinho, se
se toquem, se experimentem e deixem um desafio. Vou deixar primeiro uma pergunta e queria que vocês me respondessem. Quem já colocou o dedo dentro do canal vaginal só para sentir, só para saber o que tem dentro, só para ver se tem fundo, só para saber a textura que tem dentro? Não vale, eu já coloquei para colocar um absorvente interno, um tampão, um copo menstrual, não. Quem já colocou o dedo só para saber como é que é dentro? Aí, gente, olha, uma já disse. Ótimo. Mas alguém já colocou? Daqui a pouco elas vão responder o que elas vão colocar. Não, eu quero saber do dedo. Vamos lá, quero saber. É só dedo por enquanto. Tem uma pergunta aqui, eu acho. Peraí. Enquanto estou cozinhando, estou exercitando o segura e solta. Isso é muito bom, né? Esse segura e solta é aquele tal do pompoarismo, é isso que é o nome? Então, Ou pode não? ser. Pompoarismo é o quê? São exercícios de contração e relaxamento. Alguns movimentos também de expulsão. Eles trabalham a performance sexual, são exercícios para performance sexual, quando já existe uma boa função. Então, se a mulher tem dor na relação sexual, ela não pode fazer pompoarismo. Primeiro, ela tem que tratar essa dor, ela tem que tratar o tônus muscular, ela tem que ver o que mais que está acontecendo ali que está causando dor, para depois ela pensar em performance. É como um atleta. Antes de ser um atleta de ponta, ele aprende o gestual do esporte, ele começa a treinar devagarinho, né? Ele vai ganhando força, vai ganhando resistência, e aí ele passa a fazer exercícios de performance e passa a ser um atleta de ponta. Os exercícios de contrai e solta. Ela precisa primeiro ter função, ela precisa primeiro ter essa contração adequada dessa musculatura e saber que ela contrai de forma adequada, de saber qual é a resistência, quantas repetições ela pode fazer, para depois ela pensar em pompoarismo. Fazer exercícios enquanto cozinha. Quando eu trago, né, os exercícios para dentro da minha prática clínica, para dentro do meu consultório, eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade em fazer o exercício. Muitas vezes elas acham que estão fazendo e, na verdade, não estão fazendo. E aí, por isso que é importante, né, a gente pensar em avaliação. Quando eu falei de colocar o dedo, eu ia dizer isso. Coloca o dedo, toca, sente como é que é a textura. Se você colocar o dedo, você consegue sentir o colo do útero, sente toda a região interna e aí faz uma contração. Aperta, vê o que você sente. Você sente apertar seu dedo? Porque quando a gente faz uma contração, o nosso músculo aperta, ele puxa para dentro e ele faz um movimento de elevação. Essa é a contração dos músculos do pavimento pélvico. Então toca e faz uma contração. Sente o que acontece ali dentro. E aí a gente consegue pensar aí sim a gente consegue pensar em exercício. Quantas repetições você consegue fazer, né, com força máxima? Primeiro faz uma contração com o máximo de força que você consegue. E aí você vai sentir a força que você fez. Quantas repetições você consegue nessa força máxima? Aí você tem ideia de quantas repetições você consegue fazer. Então, é sempre, como eu falei, se você faz se você faz um exercício não específico para você, você pode vir em vez de melhorar uma função, você causar uma outra disfunção, causar algum outro problema ou não ter o resultado que você espera, porque aquele exercício não foi específico para você. E a gente sabe que não é só contrair e relaxar. Precisa ter um tônus adequado, precisa ter postura, precisa ter respiração. Eu preciso saber se você contrai, tem contração e relaxamento rápido, porque às vezes acontece, contrai, mas na hora de relaxar é um relaxamento lento. Então o teu exercício é diferente do exercício daquela mulher que contrai e relaxa rápido. Às vezes a mulher contrai na hora de relaxar, um lado relaxa mais rápido do que o outro.
Então, o teu exercício é diferente daquela mulher que contrai e relaxa rápido, ou diferente daquela que contrai e relaxa lento, mas é um relaxamento homogêneo. Então, são coisinhas que fazem diferença na hora do tratamento, na hora de pensar em exercício. Ok. Entendeu? Aqui tem outra. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu nunca aos 53 anos. Nunca colocou o dedo, deve ser. Deve ser Aí isso. é uma coisa muito interessante. Eu gosto de fazer esse questionamento, porque aí ela, aos 53, nunca colocou o dedo. Mas se eu perguntar, algum homem já colocou o dedo? O parceiro, o médico, se teve mais de um parceiro, provavelmente, mais de um parceiro já colocou o dedo. Então, muitas mulheres têm esse tabu de se tocar, mas permite que outra pessoa toque. A quem pertence o corpo? A quem serve o teu Realmente é um corpo? tabu, né? É um tabu, Não é uma é? vergonha, né? Por que será, né? Pois é, mas a quem serve o teu corpo? Serve a você ou serve ao outro? Serve ao teu prazer ou serve ao prazer do outro? Você não se toca, mas o outro pode tocar. E é uma parte do teu corpo, é teu, né? Você coloca o dedo no ouvido, coloca o dedo no nariz, enfia o dedo lá na boca para tirar aquele coisa agarrado lá no dente. Por que não pode colocar o dedo na vagina? É tua, é teu corpo. Você precisa conhecer, você precisa entender o que acontece ali. Então, Aqui eu tá deixo aqui. esse desafio para quem nunca fez, eu deixo o desafio. Olha, tem Tem. uma pergunta aqui, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação aqui na caixinha aqui. Então, assim, não vou falar o nome da pessoa. Ela está perguntando assim: então, eu tinha muitos anos sem fazer sexo e nunca tinha feito sexo anal na minha vida. Então, quer dizer que acho que ela fez. É isso, eu acho, né? Pronto. E, Você conseguiu entender? mas era Ouvir uma o que eu falei? pergunta, eu ouvi, mas eu não Eu acho entendi, não percebi eu acho que bem foi o. assim, depois de muito tempo que ela estava que ela não era uma vida sexual ativa, depois ela, quando ela começou a fazer, ela fez o sexo anal. Acredito que tenha sido, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, eu tinha muitos anos sem fazer sexo e nunca tinha feito sexo anal na minha vida. E aí fez. Gostou? Foi Foi, bom? foi prazeroso. Teve aí em relação ao sexo anal, a Aqui, ela gente está precisa ter. respondendo. Ela está respondendo. Só que eu fiz com essa pessoa pela primeira vez e não foi como todo mundo falava que dói, que dói. Porque não tem que doer. Se tá doendo, tá errado. Para e vamos pensar de novo. A gente tem que entender isso. O ânus, ele não tem lubrificação natural como a vagina, então ele precisa ser lubrificado. Existem posturas que favorecem mais a mulher, que causam menos desconforto. E a mulher tem que querer aquilo, tem que estar preparada para aquilo. Não é uma coisa que se decide na hora, né? O ideal não é algo que se decide na hora. Tem que ser conversado. Ela tem que fazer porque ela quer, porque ela se sente confortável com a ideia de fazer, porque ela quer aquela relação. Tem que ser no momento que ela esteja relaxada, porque a gente tem ali um músculo muito forte, a gente tem um esfíncter ali que ele fecha mesmo, ele aperta mesmo. Então ela precisa estar relaxada para que essa relação aconteça sem dor e com prazer, porque o ânus é uma região com muitas terminações nervosas. Então é possível sim que se tenha uma relação anal sem dor e com prazer, mas isso tudo precisa acontecer. Muitas vezes a mulher vai para essa relação anal porque o parceiro quer, ela não se sente confortável, ela não está muito afim, mas o outro quer, o outro insiste, ela vai, ela tá tensa, ela Não contrai, ela façam fecha isso, tudo gente. e Não dói. vai pelo outro, vai por você. Porque tudo que você É. faz pelo outro é pelo outro, gente. Então, quando você faz É, com o seu consentimento que você quer fazer, seja qual for você tendo esse consentimento, você está feliz, você quer aquilo, é diferente. é diferente, é Né? diferente. Mas tem que haver dos dois lados, né? A mulher tem que entender que ela precisa estar disposta àquilo, relaxada para aquilo, com vontade, tem que estar lubrificado, tem que ser uma posição
em que E ela ele tenha também um tem que pouco saber, mais. né? Exatamente, o homem Tem tem que que saber. saber que relação anal não se pede, se conquista. Tem que ter, né? Tem que ter um estímulo adequado, tem eventualmente que se conversar antes sobre isso, se a parceira se sente confortável, começar de repente com um estímulo menos invasivo. Começa com estímulo na região externa, começa a penetrar um dedo, começa bem lubrificado e Aqui, ó. Ela disse que com ela não doeu, que foi uma coisa tão mágica que parecia um corpo só. Eu tive um orgasmo maravilhoso de molhar a cama. Olha aí, gente. Que coisa boa, né? Tá mas tem vendo? que ter esse cuidado, tem que ter esse Tem cuidado uma especial, porque química única ali, né? e como eu falei, é uma região que não tem lubrificação natural, precisa ser lubrificado, né? Precisa ter todo esse cuidado, todo esse preparo, tem que estar. Eu li aqui e agora me perdi. Deixa eu até aproveitar, Comigo deixa eu ler também não aqui, porque a doeu. Maria aqui, aqui, ó, a É, Alice falou, eu achava que se conhecer por dentro era absolutamente normal. Nem imaginava que alguém não explorasse seu corpo. Aí aqui, uma vez a ginecologista, a Tininha dizendo, uma vez a ginecologista disse-me que há uma bola que se introduz no canal vaginal para trabalhar a musculatura. É mais ou menos isso? então, eu não tenho aqui, eu não trouxe do consultório. Existem os cones, né? Os cones vaginais, os pesos. São estruturas, são. Eu não tenho aqui para mostrar. Poxa, devia ter trazido. São mesmo bolinhas com ou em bolinhas ou em formato de bullet, com um fiozinho que você introduz no canal vaginal, o fiozinho fica para fora para você poder puxar de novo e você faz exercícios com ele. Só que Acho que esse na outra live peso, você mostrou isso, eu acho. mostrei, é capaz, eu não me Era um lembro. monte de bolinha, assim, acho que num cordão, alguma coisa assim, não é? Não era, é individual. Cada bolinha tem um peso diferente, são bolinhas individuais. Acho que você mostrou, Só, alguma coisa assim. Me lembro raramente, assim, mas acho que só você que mostrou. antes de colocar o peso, precisa haver força, resistência, uma Uhum. contração adequada, uma coordenação dessa musculatura antes da gente começar a colocar peso. E aí a gente vai colocando peso e vai testando. Os meus cones, eu tenho cones que vão de 28 gramas até 120 gramas. Cone? Então, a gente chama de cone, é a bolinha com Ah, tá. peso. Então, eu tenho pezinho que vai desde 28 gramas até pezinhos de 120 gramas. E aí a gente tem que graduar, tem que saber o que cada mulher tolera, o que cada mulher consegue. Mas pra quê? É, Pra que esse peso? Coloca dentro da vagina? É pra... para fortalecer, é musculação. Nossa, que interessante, né, É gente? para fortalecer, é para trabalhar a força, a resistência dessa musculatura. Mas ela já precisa ter alguma força. E aí a Tininha ainda colocou, as minhas eram duas e eram vibratórias. Mas aí deixa de ser com o objetivo de fortalecimento. Porque geralmente as que Vale. são para fortalecimento, elas não vibram, elas só têm um peso específico. Cada bolinha vai ter um peso diferente. Eu tive Ai, gente, eu uma. lembrei daquele filme Ai, não esqueci o nome dela. Wellington, fala aí o nome dela, que é De Pernas pro Ar. Gente, Ah, aquele filme é sim. maravilhoso. Aquele filme é maravilhoso. Assiste, gente, assiste aí. Ó, aqui. Ai, Wellington, eu tenho experiência, comigo também não doeu. Ai, Foi gente, isso que eu adoro. comecei a Ingrid, a rir. Ingrid Guimarães. É Aqui, isso. as minhas eram duas, eram bibliotecas. Fábio, essa que você tá falando foi no 50 tons de cinza. Ah, é verdade! É verdade, é. Ai, eu fiquei até vermelha. Andressa, não foi com você, não, foi no filme. Pois, tá vendo? Ai, aquela também é válida? Não, aquelas são bibliotecas. É. Aí sobre o que a outra colega estava falando, que não teve dor na relação, na penetração anal. É,
Não, gente, ela é do Porto. Ela é Sou do do Porto. Quem Porto. quiser vir pro Porto, vem pro Porto. Eu costumo fazer também palestras e tudo sobre saúde íntima, sobre sexualidade. E teve uma mulher que me procurou no final de uma dessas palestras e veio me dizer que a primeira experiência sexual dela foi com sexo anal e que ela não sentiu dor. Porque ela não sabia que era suposto doer. Então ela foi relaxada, ela foi para ter prazer. E ela teve prazer com aquilo. Então, isso vai muito de como você encara a relação. Se você vai com medo, vai doer, você já vai tensa. Se você vai com medo, será que vai sujar? Será que eu vou ter alguma perda, algum escape de fezes, alguma coisa? E aí tem muita gente que se preocupa, que faz lavagem. Isso não é saudável, a gente fazer lavagem do reto. A gente altera a flora intestinal, isso não é bacana, isso não é interessante. Se você evacuou naquele dia, você não tem fezes no reto. As fezes que saem são as que estão no reto. Se já evacuou, não tem fezes ali. E uma coisa importante em relação ao sexo anal. Se você coloca, eu adoro essa expressão. Se você coloca a mão na toca de um coelho, eventualmente você vai encontrar um coelho. Se você quer fazer uma relação anal, eventualmente pode sair alguma coisa a mais. Faz parte, tem que aceitar o risco, né? Mas como eu falei, Isso. É isso. e encarar de boa, encarar com tranquilidade. Mas como eu falei, se você já evacuou naquele dia, a probabilidade de perder alguma coisa é muito pequena. Gente, a gente já está quase. Passamos da hora já da live. Meu Deus do céu, já estamos aqui 1h30. O assunto rende. O assunto rende. Gente, vou trazer ela de novo aqui, tá? Para falar mais coisas. Vamos fazer o seguinte, olha, vocês venham para o Porto, façam uma caravana, que eu combino com ela dela fazer uma palestra daquelas, gente, Uma daquelas. roda de conversa. Eu gosto de roda de conversa. Eu falo que eu não gosto de palestra. Eu gosto de roda de conversa. Adorei. Não é? Vou É troca. roda de conversa. Peraí. É troca, é troca. Vocês trazem as experiências de vocês e as dúvidas de vocês, e isso acrescenta muito para mim, porque na medida que vocês perguntam, que vocês querem saber, eu vou buscar mais informação e aprendo com vocês também. É sempre uma troca gostosa. Então, eu gosto de rodas de conversa, de bate-papo. Olha, gente, a gente não vai mais estender aqui, porque já passou já do... São quase 11 horas da noite aqui em Portugal. Então, assim, a Andressa é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar de trazer ela num outro dia, um pouco mais tarde, para a gente poder falar coisas mais assim, né? Apesar que a gente já falou tudo abertamente aqui, né? Vamos fazer assim, vocês vão mandar para a Fabi todas as dúvidas que vocês têm, que possam ter ficado dessa live, sugestões do que vocês querem ouvir, do que vocês querem discutir. Ela vai anotar tudo para a gente, nós vamos preparar um outro dia, um outro encontro para a gente conversar mais. O que vocês acham? Gente, só para finalizar aqui, a colega nossa aí respondeu aqui, que ela falou assim que foi tão bom que depois ela não conseguiu fazer com mais ninguém. E o parceiro dela era tão bom, ele entendia tanto do assunto, que ele sempre ensinava como ela ter prazer. Olha que interessante, que legal, né, gente? Ruim é isso, né? Que aí acaba, aí não consegue ter nada com outra pessoa, não dá, né? Aí ela tem que ensinar para o outro. É isso. Tem que ensinar. Olha, adorei que vocês interagiram. Depois compartilhem essa live com as amigas, ou com os parceiros, ou com aquele casal que está precisando de interagir um com o outro, enfim. E quando vocês quiserem saber mais, ou saber mais informações da fisioterapia pélvica, tá? Procure a Andressa. A Andressa tem um consultório dela no Matozinhos, né, Andressa? É isso. Pode falar aí um pouquinho, faz o seu merchan. Como funciona, qual horário, tudo, onde se encontrar. Eu atendo de segunda a sábado. Sábado são pouquíssimos horários, porque tem muitas mulheres que vêm de longe ou que por conta de trabalho
só podem aos sábados. Então, sábado, hoje eu só tenho um horário no sábado, mas atendo de segunda a sábado, tem horários durante a semana. Vocês podem mandar mensagens para mim, ou se não me encontrarem, manda para a Fabi que ela encaminha para mim. E aí a gente fala de consultas. Estou ali em Matozinhos, ali perto da praia, perto da Anêmona, para quem é aqui do Porto. É um espaço muito bacana, com muita gente boa lá trabalhando junto, tá? Tem pilates agora lá também? É isso? Tem pilates. Sim, a gente tá com... Eu tô com um projeto... Tem o pilates com aparelhos, e eu tô com um projeto lá de pilates na saúde da mulher, com uma atenção voltada mais para diástase abdominal, até para ativação do pavimento pélvico. Como eu falei, a gente, para trabalhar de fortalecimento e tratar disfunção, a gente precisa de uma avaliação, mas se não tem uma queixa específica, a gente consegue ativar e prevenir, né, com exercícios específicos, que aí a gente consegue fazer junto com Pilates. E eu tenho esse trabalho voltado para a saúde da mulher e para a saúde da gestante. Então, o Pilates todo adaptado às necessidades da gestante, com cuidados específicos, com um olhar mais cuidadoso e mais atento. Mas temos também o Pilates com aparelho, que é com uma outra colega. Temos outras especialidades também dentro da fisioterapia lá. Temos o dermatofuncional, né, a estética. Enfim, tem outros, tem a gerontologia. É um espaço multidisciplinar. Nós temos também psicólogo, nutricionista, tem médico ortomolecular, enfim, é um espaço muito bacana, mas tem esse trabalhozinho também voltado especificamente para a mulher. Eu vou lá qualquer dia, gente, aí eu vou fazer um filme lá, o lugar. É isso, vamos lá tomar um café. Coloca aí para vocês conhecerem. E olha, gente, aproveitando que é o mês aí que não tem como a mulher esquecer, né, que é um mês que todo mundo está falando, que é o Outubro Rosa, aonde tem uma chamativa para que a mulher possa fazer seus exames, possa se autoconhecer, possa aí, assim, se olhar, né, e se tocar, principalmente os seios, para poder ter essa, como é que fala? Esse período aí de... É um período de atenção, de chamada de atenção para o nosso corpo, né? Até quando fala da mama, a automassagem da mama, ele não é um método nem de prevenção, nem de diagnóstico precoce, mas é importante que a gente toque, que a gente veja se não tem nada errado. Mas como a gente vem falando ao longo dessa live, se você nunca se tocou antes, como é que você sabe se alguma coisa está errada ou não? Então a gente tem que ter o hábito de tocar. Não deixa para fazer, de se tocar, de se conhecer, só quando chegar outubro, outubro rosa, lembrei, vou tocar. E aí você compara com o quê? Se você não conhece teu corpo. Então tenha o hábito de se tocar, faça assim a automassagem, o autoexame das mamas, mas sempre comparando com você mesmo. Sempre que você quiser comparar seu corpo, compare com ele mesmo, nunca compare com o corpo de outra pessoa. Então, compare o que você encontra hoje com o que você vai encontrar amanhã, com o que você encontrou ontem, mas tem que ser sempre com o teu corpo. Se conheça, se ame, se valorize. Se respeite, importantíssimo. Verdade, se respeite bastante, tá? E é isso, gente. Olha, obrigada mesmo, a live foi maravilhosa. Obrigada, Andressa, de novo. Eu amei participar. Vocês foram maravilhosas com toda essa interação, com toda essa participação. Eu adorei. Foi maravilhoso. Obrigada, Andressa, de coração. Obrigada a todas. E cuidem-se. Amem-se. Tá. Valorize. Beijo grande. Beijo. Beijo. Tchau. Adorei o papo de segunda. Até a próxima segunda, gente. Tchau.